conosco no nosso estúdio, tá? E lembrando a vocês, gente, amanhã, 1 aninho do programa do Giovanni, hein? Olha como que passou depressa, né? Amanhã, dia 1º, nosso primeiro aniversário aqui nas ondas da 101.3. Você que ainda não assistiu, que ainda não participou com a gente, tá na hora, vamos, liga aí conosco, tá? Afinal de contas, o objetivo, como sempre, utilidade pública. E amanhã a gente vai ver se a gente vai conseguir renovar o contrato ou não, né? Porque afinal de contas também a vaquinha continua em aberto aí, né? E pessoal, algumas pessoas têm colaborado, têm ajudado sim, mas vamos ver o que nós vamos conseguir fazer em termos de continuidade, ok? Muito boa tarde, Neuza, muito boa tarde, Jardim. Tudo boa bem tarde, com vocês? Giovanni, boa tarde, ouvintes, tudo maravilhoso. Boa tarde, galerinha, boa tarde, Giovanni, boa tarde, Rosângela, boa tarde para todo mundo que está nos ouvindo. Um grande abraço a todos, que a tarde seja incrível para todos nós. Muito bem, bem-vindas novamente, né? Pois é, e eu hoje vou cutucar de novo a onça com a vara curta, porque da última vez, né, que vocês estiveram aqui, o nosso assunto principal foi a questão da humanização do tratamento, né, durante o parto, que a gente falou aqui sobre uma questão que aconteceu no Senado. E hoje eu quero falar com vocês sobre a participação da mulher no processo político. Vamos falar sobre isso? Vocês como mulheres, ninguém melhor para poder estar falando sobre o assunto, né? Com certeza. É um assunto muito pertinente do momento, né? E muito importante ser abordado. Ok. Ô Neuza, vocês têm andado por aí, têm visto aí a cidade fora, como é que está sendo o apoio à campanha de vocês? Como é que vocês estão vendo aí em relação à participação de 2 mulheres na nossa cidade no pleito político? Vou perguntar a mesma coisa para vocês, Cátia. Olha, eu vejo que a visão das mulheres na política já está tendo uma diferença, uma mudança, né? Pelo fato de termos hoje a oportunidade de olhar para 2 mulheres corajosas, que é Neuza Mapa e Jardimira Sá, se posicionando, né, numa pré-candidatura a deputada estadual e deputada federal. Isto leva outras mulheres a entender a importância, né, de estar apoiando essas mulheres e também outras mulheres. Nós seremos aí uma visão que as mulheres vão ter da importância delas mesmas poder participar da política de 2024. A esperança que nós temos é que nós sejamos o espelho para tantas outras ter a mesma coragem que nós estamos tendo, tá? E nós precisamos sim de ter mulheres corajosas, mulheres com vontade de ter conhecimento da política, até porque a política que é feita hoje, que sempre foi feita, ela nunca satisfez a mulher. E vejo que ela poderá, sim, atender a mulher de um grau muito maior a partir do momento que nós, mulheres, estivermos ocupando os nossos espaços de direito no comando da política, ocupando cargos eletivos, seja de vereadoras, prefeitas, governadoras, deputadas, senadoras e presidenta também, né? Porque é muito importante nós mostrarmos para as mulheres o poder que nós temos, a inteligência que nós temos, a capacidade e a competência de fazer tão bem ou melhor, claro, a pretensão é fazer muito melhor que os homens que já estão aí exercendo seus cargos na política há 520 anos. Queremos estar para fazer a diferença, para lembrar que nós seremos eleitos através do povo e é para o povo que nós teremos que atuar na política. Ok, Jardim, a sua opinião? Oi, gente, novamente. Então, minha opinião não difere muito da Neuza. Afinal de contas, nós somos 2 mulheres, né, nessa batalha para ocuparmos o nosso espaço na política, uma apoiando a outra sempre. E, inclusive, eu quero convidar a todas as mulheres a umas apoiarem as outras. Isso é fundamental para o nosso crescimento, é fundamental
para nós na política, para que a gente possa ocupar os nossos espaços e estarmos uma amparando a outra. Isso é importantíssimo, né? Vamos, né, sair às vezes um pouquinho aí da rede social, que é importantíssima também para a gente divulgar, para a gente colocar nossa opinião, para a gente conversar, debater, mas vamos sair um pouquinho daí, vamos para o debate, vamos para a conversa, vamos para a ação. A mulher, ela é tão competente quanto o homem em qualquer cargo que ela ocupe. E na política não é diferente. Nós estamos aqui as duas nessa pré-campanha, trabalhando, e uma realmente ajudando a outra. Quando uma amolece, uma puxa, uma empurra, e assim vamos de mãos dadas, construindo a nossa história na política. Batalha de mais de 500 anos aí na política, onde os homens estão aí há muito tempo exercendo cargos públicos, e a gente vê que as coisas continuam sempre com os mesmos problemas. Então, gente, é hora de pensarmos, de refletir. Ninguém quer tirar nada de ninguém. Simplesmente acreditamos que nós podemos fazer uma política de qualidade, trabalharmos e fazer uma política sem corrupção. E estamos nessa luta. Inclusive, também, outra coisa que a gente precisa estar sempre ciente, gente, é que se eles estão lá há tanto tempo, não melhora nada, está na hora de mudanças. Precisamos nos juntar para colocar mais mulheres lá. Precisamos muito da força feminina na construção da democracia do nosso país. Nós temos competências, somos competentes para qualquer cargo que quisermos ocupar, principalmente na política. Muito bem, na última entrevista que eu fiz com vocês, eu falei uma coisa aqui que foi até polemizado na rua de determinada forma, mas eu queria saber da opinião de vocês. Eu disse que existem mulheres que infelizmente são machistas, que elas não votam em outras mulheres. Como é que está sendo a recepção de vocês diante das mulheres às quais vocês têm abordado, falando sobre o tema eleições? Olha, eu me surpreendo hoje com tantas mulheres que já estão se posicionando a nos apoiar. Estou muito feliz com essa mudança de pensamentos. A postura está mudando, Ney? A postura está mudando, como eu disse inicialmente. O fato de termos duas mulheres encarando, né, essa batalha com muita coragem, com muito respeito, inclusive, a todos e todas. Isso leva as demais mulheres a perceber que elas também têm que fazer parte dessa história. Obviamente que eu não nego de que nós temos, sim, um país machista pelos homens, mas também machista pelas mulheres. Porque eu tenho como provar, uma vez que nós somos 52% do eleitorado de Conselheiro Lafayette, e nós temos apenas uma vereadora eleita. Em quem essas mulheres votaram? Então, não adianta achar ruim quando as coisas são cobradas, tá? Porque se nós temos 48% de homens, obviamente nós teríamos que ter menos homens eleitos e mais mulheres eleitas. Em Lafayette, há mandatos que nós não tivemos nenhuma mulher vereadora, tá? Aliás, né, era o mais comum não ter, né? Sim, sempre foi mais comum não ter. Então, foi uma coisa colocada na mente das mulheres, onde elas não poderiam estar na política, era o espaço dos homens e que elas deveriam votar nesses homens. Então, pelo fato de sempre ter somente homens, ficou muito acostumado essas mulheres votar nos homens. Mas hoje é muito importante que elas tenham uma visão, né, que elas façam uma observação que as mulheres estão se colocando na política para que as mulheres possam votar nas mulheres. Então, está na hora delas mudarem, né, o modo de votar, o modo de fazer escolhas, do mesmo jeito que elas entendem a importância delas em casa, delas fazerem os trabalhos, delas fazerem tantas coisas, porque todas as mulheres são competentes, são inteligentes. Elas também devem entender que a outra mulher que está tendo coragem de se colocar na política, tendo energia, né, capacidade, então elas devem sim apoiar,
se colocar também na política. O fato da pessoa a participar da política não significa que é somente a mulher que está disputando num cargo. É também aquela mulher que se coloca para apoiar as mulheres que se colocam na política. Elas também estão fazendo parte da política. E outra coisa, quando eu falo do machismo, e quando eu falo das mulheres que apoiam os homens, hoje está na hora, hoje é o momento certo, tanto dos homens quanto as mulheres, apoiar as mulheres em todos os segmentos. Mas aonde a gente menos está é exatamente no segmento da política, aonde as mulheres terão o poder de decisão, o poder de tomar mesmo atitude em relação a tudo que acontece no nosso país e no nosso estado. Por isso essa dificuldade tão grande das mulheres chegarem. Porque quem está lá no poder são, na maioria, de em torno de 88%, 86% a 88%, são homens. Então eles vão sempre fazer de tudo para que eles continuem. Mas nós, mulheres, devemos lutar com todo o afinco para conquistar a nossa cadeira, que não pertence a esses homens que ocuparam as nossas cadeiras. Nós não vamos lá para tomar o lugar desses homens. Nós vamos buscar o nosso espaço, 50% de direito que são nossos. Direito de igualdade, está no artigo 5º da Constituição de 88. A partir do momento que nós todos formos respeitados e considerados iguais, nós seremos muito mais felizes. Não terá necessidade de nós viver nessa disputa, nessa loucura toda. E a mulher na política vai fazer uma diferença absoluta. É só nós chegarmos para mostrar para o Brasil inteiro o quanto nós somos capazes de fazer a coisa certa. Ok, mandando um abraço aqui então para o Amaro Ferreira, para o Wagner Roncalli, também a Aparecida Ribeiro, a Silvana Lourdes Gorete Vieira e a nossa amiga Silmara Silva dando boa tarde para nós aqui. Gente, amanhã 1 aninho já de programa do Giovanni, hein? Como Parabéns é que passa? Programa do Giovanni. Pois é, vamos ver se a gente vai ter de presente a continuidade, né? Porque o trem pegou. Vamos, gente, vamos contribuir. Vai conseguir indo fazer, aí, ó, né? com a vaquinha virtual do Giovanni, vamos contribuir para que esse programa não pare, não acabe, que ele continue. Vamos cada um contribuir um pouquinho e vai ajudar. Pois é, com certeza. Hoje nós temos reunião de cúpula aí, vamos ver o que a gente vai conseguir fazer, porque realmente apertou e apertou mesmo, né? A gente vê a situação do comércio local, as pessoas inclusive querem até anunciar, mas as condições estão ruins, né? Inclusive hoje nós vamos falar sobre uma questão que pega muito para todo mundo, que é a questão energética, viu, Neuza? Viu, Jade? Hoje nós vamos falar sobre a questão da energia solar, que Minas Gerais hoje é o estado que mais produz energia solar, né? E ver a visão de vocês. Ver a visão é cacofonia e redundância, né? Pois é. E saber a visão de vocês em relação a isso, né? Vou começar por você mesmo. Tá, antes disso eu quero complementar a fala da Neuza sobre a questão anterior. Ótimo, aqui, que eu acho que é importante da aceitação reforçar das isso. mulheres à candidatura Exato. de vocês. Então, nós temos muitas mulheres hoje, Giovanni, que nos procuram. Só o fato da gente estar, eu e Neuza, nessa pré-campanha, já estimula muitas outras mulheres. Muita gente, inclusive, né, Renatinha maravilhosa? Estou te aguardando, tá? Para que elas venham, procurem a gente. É importante que elas venham conversar, venham aprender, e juntas vamos aprendendo a falar mais sobre política. Inclusive, Neuza falou daqui da nossa Constituição, né? Que a nossa Constituição, ela prega que somos todos iguais, né? Perante a Constituição, fala-se muito da igualdade. Então, precisamos respeitar esse princípio da igualdade e trabalhar para que mais mulheres estejam lá, consigam se eleger e trabalhem na política para a melhoria do nosso país. Ouvi várias frases pesquisando sobre isso, bem interessante, Giovanni, que o feminino é a cura para a corrupção na política. Olha que lindo isso. Isso nos empodera, nos dá força, e somos nós mesmos capazes de tudo isso. Parece que tem um pacto aí de uma exclusão da mulher, né?
e da exclusão da mulher na política. Parece que tem esse pacto meio sigiloso aí, Mas coisas, é né? engraçado, É estranho, né? Porque os homens dominam tanto e sempre desqualificando a mulher na política, porque tudo que a gente fala, na maioria das vezes, às vezes, inclusive, homens que falam os mesmos assuntos, com os mesmos, às vezes, equívocos que uma ou outra fala, mas eles não são tão taxados quanto a mulher é. Quando a gente começa a falar sobre política, eles tentam nos desqualificar. E isso é muito triste, porque a gente precisa aprender a falar sobre política. A mulher tem capacidade para isso. Então, nós precisamos nos unir, sim, falar mais, praticar mais a política. Isso é a democracia, onde homens e mulheres são iguais e têm direitos iguais. Certo? Certíssimo, muito bacana a sua fala, e eu acho que existe sim, né, alguma coisa errada nisso aí, porque esse patamar é muito alto, mais de 80% dos cargos públicos são ocupados por homens. Os cargos públicos eletivos. Isso, e sendo que, como o Nilza já disse, a gente sabe, 52% dos eleitores brasileiros são mulheres. Então, nós temos condições de colocar muitas mulheres em cargos públicos, em cargos políticos. E para ter essa igualdade, a mulherada realmente precisa acordar. Acorda, Dona Maria, por favor. Acorda, Dona Maria, e junte-se a nós. Junte-se a nós nessa batalha pela democracia, que ela é fundamental para o seu futuro, a sua velhice, o futuro do seu filho, do seu marido, do seu lar. Nós precisamos muito da força feminina. Muito bem, você queira participar conosco, dê sua opinião, 3763-2466. Rosana, chama pra gente nossos parceiros, fazendo um favor, né? E lembrando a vocês, gente, um aninho aí de programa do Giovanni, que ainda não colaborou com a vaquinha, ajuda a gente aí, tá? É só ligar, só fazer o Pix aí no número do meu telefone, que é o 31 99706 2786. Nós precisamos chegar num acordo aí, porque senão vai acabar. Não tem como pagar para trabalhar, né? Fica difícil. Mas é isso aí, gente. Hoje nós estamos aqui com essas duas feras. A campanha de vocês está crescendo de uma forma, assim, exorbitante. Pessoas têm me parado na rua para perguntar, e aí, como é que está sendo essa questão de Neuza Mapa, Jardimira, lá no seu programa? Eu falei, olha, elas saíram na frente, né? Vocês deram simplesmente o primeiro passo. Porque os demais candidatos a gente nem sabe o que é que eles estão fazendo, né? A gente não sabe aí como é que está sendo o procedimento, campanha, nada disso. E vocês realmente saíram na frente, né? Estão aqui participando do nosso programa já há praticamente um mês, né, Neuza? Sim, mais de um mês, né? É isso. E eu tenho visto a repercussão dessa participação de vocês de uma forma muito positiva mesmo. Inclusive, assim, o espaço está aberto, né? Porque a gente quer ouvir todo mundo, a gente quer saber a opinião de todo mundo. Então, quem correr na frente, bebe água limpa, não é assim que dizem, que levanta cedo? Mas, Giovanni, foi bom esse comentário seu, que eu quero dizer para a população de toda Lafayette, né, e região, aonde a sua rádio atinge, né, alcança, a importância das pessoas observarem esse comportamento nosso. Por quê? Porque o que nós observamos sempre, não somente em Conselheiro Lafayette, como a nível de Estado e país, políticos que aparecem somente em época de ano eleitoral. Os paraquedistas. Inclusive nas proximidades da eleição mesmo, se apresentam e começam a fazer a política do jeito deles, né? Como acontece no nosso país, que a gente sabe muito bem, não precisa estar repetindo. No nosso caso, a gente tem um comprometimento. Então, por isso que a gente sai de uma política, como foi em 2020, uma eleição bastante corrida, né? Bastante complexa, e em seguida que passou a eleição, nós não abandonamos, nós continuamos mostrando para a sociedade que nós fazemos parte da política, que nós estamos dentro dela, nós queremos chegar, nós temos propósitos, objetivos, plataformas, ideias, e nós queremos sim fazer a diferença. Quem apresenta na última hora são pessoas oportunistas e que fazem a política acontecer de uma hora por outra. E quando isso acontece, os meios são muito diferentes dos meios que tanto Jardimira e eu
mostramos, apresentamos para as pessoas, né? Que é propósitos, ideias, falas, nós respondemos as perguntas que você nos direciona, que outros nos direcionam também pelas redes sociais, né? A gente faz o possível e o impossível para dar conta, para dar atenção para o nosso povo e mostrar o porquê estamos e a que viemos e a quem nós queremos servir. Muito bem, Jardim. Só um minutinho, Jadmira, claro. Tem alguém na linha. Alô, boa tarde. Alô? Boa tarde. Quem está falando? João Lúcio. Pois não? Eu queria perguntar para a candidata Neuza Mata, se ela ganhar, o que ela pode fazer para os idosos? Não entendi. Peraí, só um minutinho, fala devagar, por favor, mais perto do telefone, porque deu microfonia e a gente não conseguiu entender. Alô? Tá. Ou então fica um pouquinho mais longe do rádio. Isso. Aí, ainda está dando microfonia. Você está perto do rádio? Não, eu não deu rádio. Agora? Pode falar. Está ouvindo? Sim. Está ouvindo agora? Sim. O João Lúcio de Barro, eu queria perguntar a Neuza Mata se ela ganhar, o que ela pode fazer para os idosos parece que não tem valor, não tem direito a nada. Fazer para quem? Para os idosos? Idosos? Os idosos. Sim. Se ela ganhar, o que ela pode fazer para as pessoas idosas? Para que os idosos não têm valor nenhum, não tem direito a nada. Boa tarde, meu senhor. Como é que o senhor chama, por favor? João Lúcio, batedor. João? Lúcio. Ô, sou João Lúcio, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Prazer falar contigo, tá? Então, sou João, eu enquanto fui candidata a prefeita, eu tive o carinho de fazer um plano de governo muito legal, onde a gente ia estar sempre atenta, né, ao nosso povo, né, desde a criança até o idoso. A gente vê o Estado bastante omisso em relação aos nossos jovens e em relação aos nossos idosos, né, um desrespeito muito grande. Então, hoje, Neuza Mata, enquanto uma pré-candidata a deputada federal, ao passo que o nosso povo entender a importância de colocar Neuza Mata eleita, ocupando uma cadeira em Brasília, certamente eu irei lutar, né, para que os nossos idosos tenham os seus benefícios garantidos, né? Porque a gente sabe que dentro da nossa Constituição já existe vários benefícios que são garantidos aos nossos idosos a partir de 60 anos, né? Então, o negócio não é falta de lei, de projetos, é falta de atitude da administração pública do município, falta de atitude de deputados estaduais e federais em fazer com que essas leis, elas se concretizem, elas existam. Porque muitas coisas, para acontecer, ela precisa de recurso. E esses recursos terão que vir, seja do mandato do município, ou seja de mandatos de deputados, onde as emendas parlamentares, elas podem ser direcionadas para ajudar no segmento que tiver necessidade. Nós aqui em Lafayette já temos, né, a questão do passe livre para os idosos, mas tem muitas outras coisas que podem ser feitas em favor deles. Mas eu vou aqui cobrar uma outra coisa dessas pessoas idosas que se sentem não assistidas pelo Estado, né, e nem pelo município, onde muitas vezes eu ouço pessoas que diz que por ter mais de 70 anos, que não precisa mais votar, que não é mais obrigado a votar, mas eu quero dizer para todos vocês acima de 70 anos, que entendam a importância de vocês votarem sim, até porque vocês estão vivos, dependendo do Estado, dependendo do município, dependendo de defesas de causas em favor de vocês, e essas defesas são feitas através dos políticos, vereadores do município, prefeito do município, deputados estaduais e federais, entendeu?
que a gente vê, que muitas vezes tem muitas pessoas jovens que agridem idosos com palavrão, né? Xingando os idosos, caçando briga com eles, e ninguém faz nada. É por isso que eu estou ligando para você. Que se você ganhar, o que você pode fazer para nós, que são idosos, mas está sem defesa. Sou João Lúcio, aí já parte da educação que esses jovens não receberam em casa, que a educação básica ela nasce em casa, vem de pai e mãe, né? E isto leva também alguns projetos que podem ser feitos nas escolas para conscientizar esses jovens o quanto eles devem respeitar as pessoas idosas, até porque hoje eles estarão jovens, mas futuramente eles serão idosos também e vão reclamar da falta de respeito dos demais jovens que ainda nascerão, que serão contra eles. Então é necessário que esses trabalhos de conscientização sejam feitos dentro das escolas, porque nós temos muitas crianças que são criados em ambientes onde não tem um planejamento familiar, então acontece esse tipo de coisa. Infelizmente, a falha está, inclusive, além de ser na casa própria da pessoa, também nas escolas, que não vejo acontecer palestras, trabalhos de conscientização em relação aos nossos jovens. Eu sei que tem milhões, só da pessoa idosa, só do jovem bater boca para o idoso, é de 1 a 2 anos, mas só que a lei ninguém cumpre ela. Seria necessário também um fortalecimento maior dos conselhos, né? Principalmente o Conselho do Idoso, que a gente vê aí, eu estou com o Vanberto aqui também na linha, grande abraço a você, Vanberto Oliveira, está dando boa tarde para a gente aqui, né? E eu acho, sabe, eu não sei se seria possível, Neuza, através de um projeto federal, até mesmo a federalização dos asilos. O que você acha disso? Olha, o asilo é uma parte até que eu cansei até em falar, né? Porque é um espaço que não é assistido, né? Nem pelo Estado, nem pelo município. Passam por muitas dificuldades, né? Mas com pessoas que doam tempo, né, voluntariamente para ajudar. E nós temos aqui como exemplo o nosso asilo Carlos Romero, né? Que inclusive eu tive fazendo uma visita. Existe uma necessidade muito grande de apoio, de ajudas, de doações, tá? Tanto para pagamentos em dinheiros das farmácias, quanto também de água, energia. Então, assim, é muito triste você ver a necessidade do asilo e a falta de assistência que existe dos municípios e do Estado. Então, eu penso assim, desde que essas ONGs, né, organizações, estejam com seus documentos bem elaborados, organizados, eu farei de tudo, estando eleita, para ajudar essas organizações, para poder trazer o máximo de emenda possível para ajudar na sobrevivência deles. E isso estará ajudando os idosos que lá se encontram, dando uma condição melhor de vida para eles, respeito e uma vida melhor, né? Eu acho que isso é fundamental. Por nada, seu João. Obrigado a você pela participação. Tá? Uma boa tarde aí. Ok, quem mais quiser participar conosco, 3763-2466. Jorge, o que você pensa disso, sobre a questão dos idosos aí a nível de Estado? Bem, eu fico repetindo muitas vezes as coisas que a Neuza fala, porque a gente tem projetos próximos, né? Nós estamos aqui grudadinhas e tudo é muito parecido. É fazer políticas que favoreçam o nosso idoso, né? A qualidade de vida, saúde, né? Principalmente saúde, porque quando ficamos mais idosos, a saúde é o que mais aperta no bolso, né, Giovanni? Então, políticas que possam favorecer os nossos idosos, para que não sofram tanto e que tenham um atendimento, né, humanizado, principalmente, porque ele está falando do desrespeito. Isso é falta de educação no lar, isso é falta de educação, não digo nem na escola, mas principalmente no lar, porque quem respeita os seus, respeitado é. Então, precisamos, né, ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos e
o Estado a trabalhar para que eles tenham uma condição de vida melhor, mais decente, mais digna. E é isso. E provavelmente agora os deputados, né, tanto a nível federal quanto estadual, vão ter que cuidar muito disso, porque com esses projetos de não aposentadoria, né, porque a gente sabe aí que muitos dos idosos são esteio de família. E nós temos aí a tendência de uma geração mais velha Exato. E sem assistência por parte do governo, porque aposentar agora tá difícil, né? É só para dinossauro, só para quem viver aí 200 anos. A nossa população, infelizmente, está dormindo aí no berço, que não é esplêndido, né? Isso. Estamos dormindo, passando essa... como é que fala? Esqueci o nome do negócio, gente. Okay. Pandemia? Não é só a pandemia, não. Sobre a Previdência, né? Deu branco, gente, total aqui, como é que fala? Seria no caso, a reforma da Previdência passou aí, ó, a gente não consegue mais aposentar, nossos filhos não terão mais esse direito, a gente vive falando a mesma coisa toda hora, né? E todo mundo dormindo, papais e mamães dormiram bastante, os filhos não tiveram maturidade para lutar por isso. O povo não fez um levante contra isso, né? A gente não consegue entender como é que foi feita essa aceitação passiva da forma que foi. É o que eu estou dizendo, os jovens, eles perderam o interesse político, precisam acordar para isso, porque a política é o futuro que vai definir tudo no futuro para eles. Os pais dormiram, e vão ter uma geração de pessoas idosas sem aposentadoria. E nós chegamos a falar aqui, inclusive em entrevista com vocês, sobre a questão da participação dos jovens no processo eleitoral. Pois é. Porque a pessoa às vezes não participa, fala, não gosto de política, não vou entrar, não sei o quê, mas esquece que daqui a 4 anos, quem tem 16 anos hoje está com 20 e vai estar no mercado de trabalho. Exatamente. Vai estar no mercado de trabalho sem garantias nenhuma, porque perdermos muitos direitos trabalhistas. E enquanto o jovem continuar dormindo, gente, nós vamos continuar perdendo direitos, e o nosso futuro, infelizmente, não é promissor, é um futuro triste, porque a gente vai ficando velho. O gigante adormeceu, né? Exato. Tá dormindo faz tempo, né? Nós estamos dormindo faz tempo. E aí ficamos um país de pessoas envelhecidas, sem aposentadoria, sem condições de comprar um medicamento, sem condições de moradia, e vamos sofrer com essa consequência. E um aumento, assim, absurdo da pobreza, né? Do estado de miséria, que é o que vai acontecer. Novamente, né? Nós já estamos vendo muita gente nas ruas, né? A gente... identidade. Os nossos olhos já estão vendo novamente muitas pessoas pedindo, porque não tem emprego, não tem comida, não tem moradia, muita gente dormindo na rua porque não tem condições de pagar um aluguel, comendo muito mal, a gente toda hora vendo fila no osso para pegar osso para poder fazer uma sopa. A gente vê pessoas catando comida no lixo novamente. Isso é um terror, isso é triste. Aí você imagina um futuro onde que as pessoas estão envelhecidas, não tem mais condições de trabalho, porque o corpo da gente não aguenta. Exatamente. Tem alguém na linha. Alô, boa tarde. Oi, chega mais perto do telefone, está muito baixinho sua voz. Boa tarde, Manuel. Oi, Manuel. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem. Boa tarde a toda menina que está aí. Jadmira. Minha adversária política, na minha Boa vida, tarde. minha adversária política. Ei, Manu, você tá jóia, querido? Eu estou bom, né? Estou tentando, né? Se você falar que tá bonito também, eu vou falar que você é mentiroso. Não, eu sou um cara mais ou menos bonito, né? Ah, credo. Começou a lelé. Diga lá, Manuel, o que você manda? Na verdade é o seguinte, o Giovanni, eu queria mandar um abraço pro meu amigo João, né? Lá do Siderúrgico. Cara batalhador, trabalhador. Eu queria falar o seguinte, nesse país nosso, que nós precisamos renovar esse Congresso Nacional praticamente no geral. Porque os camaradas vêm, ganham eleição, somem, depois vai aproximando os 4 anos, então aí, principalmente na nossa cidade. E nós precisamos reconstruir esse país, principalmente as leis de benefício do povo, daquele povo que paga imposto, daquele povo sofrido, dos aposentados, né, que hoje estão com salário defasado. O João sabe o que eu estou falando, né, João? Porque, na verdade, esse país nosso tem que parar de ser enganado. O povo tem que prestar atenção nisso. Viu, Nilton? A gente fica observando aí, passa os 4 anos, aí os caras não aparecem mais, quando falta aí uns 4, 5 meses para a eleição, começa eles prometer fundos e mundos, prometer até a lua. Não é isso, dona Nilton? Exatamente, Manuel. Então, nós vamos prestar atenção nisso. Eu sou pré-candidato a deputado federal também, pelo Partido dos Trabalhadores, né? E
nós vamos rever isso. Só para você ter uma ideia, Giovanni, quando eles falam em percas salariais, perca de aposentadoria, você vê, e hoje eles estão aí, aqueles usos aí, né, na aposentadoria, sendo que quem aposentou há 10 anos, há mais de 10 anos não tem direito de ver o seu direito às percas. Então isso é um absurdo. E outra coisa, quando se fala questão social nesse país, hoje nós fomos lá nos presídios, não só de Lafayette, talvez do Brasil inteiro, nós vamos ver lá, deparar com jovens de 18, 19 anos, porque não teve oportunidade. E Lafayette não é diferente, não é diferente. Você vê, lá não tem um projeto social, eles foram lá, acabaram com o social ali ferroviário. Os campos não têm apoio do município, não existe projeto para a meninada que sai da aula, estuda de manhã para ir à tarde para o campo, estuda à tarde, não tem, e vai para ir para o campo à parte da manhã. Ou seja, não temos apoio na área social para a meninada. Então a meninada está indo no caminho errado. A gente circula essa cidade muito aí, a gente vê o que está acontecendo. Então nós precisamos fazer alguma coisa nesse país. E na nossa cidade é diferente. Esse prefeito que aí está, esse prefeito, ele não preocupa com o social. Ele está lá gastando dinheiro na praça, 500 mil reais para reformar a praça, fazer outra praça lá na Santa Matilde. Não que nós sejamos contra, mas nós precisamos priorizar recursos públicos. Entendeu? Então é essa a situação. E nós vamos rever também a questão dos direitos trabalhistas, das aposentadorias nesse país, dos direitos previdenciários, porque senão nós estamos perdidos. Nós vamos aposentar, essa juventude vai aposentar na hora da morte. Isso é uma vergonha nesse país. Trabalham, lutam a vida toda. Quando pode aproveitar a vida, aposentar. Eu, por exemplo, tenho 24 anos que eu aposentei, Giovanni. Só para você ter uma ideia. Eu trabalhei na rede ferroviária, eu trabalhei nessa oficina e me aposentei. Esses homens vão se aposentar nunca. Ô, Giovanni, então é isso aí que eu gostaria de falar. Um abraço para a Neuza, viu, Neuza? Felicidade para você. Abração, Manu. Deixa meus votos, deixa eu ser pré-candidato, fique quietinha, viu, Neuza? Ô, Manu, eu quero que seus eleitores votem todos em mim, tá? Aí não, foi buscar lá em São Tosquiado, menino. Pois é. Ô, Manu, eu gosto muito de ti, tá? Um abraço. Eu quero saber do suco natural e aquele bolinho. É só você ir lá em casa que você vai tomar. Então, falou, tchau, boa tarde. Ok, obrigado pela participação, Manuel. Obrigado, Giovanni. Ok. Muito bem, Rosana, chama pra gente então nossos patrocinadores. Se você queira participar da nossa grade, o telefone é 99706-2786. Estamos aí aguardando o seu contato para que a gente possa estar anunciando seu produto, né? Então, vamos aí, vamos colocar as manguinhas de fora, a cara para bater, como dizem, mostrar o que vocês têm de melhor para oferecer para a população através das ondas do rádio aqui da nossa 101,3. Com você, menina. Perde a oportunidade, não? De jeito nenhum. Previne, curta o seu sorriso. Você sabia que a Previne é a única clínica com maior reestrutura física para fazer protocolo e implantes na região? Possuímos tomógrafo computadorizado, laboratório próprio e uma equipe especializada para melhor atendê-lo. Estamos te aguardando. Clínica Odontológica Previne, na rua Afonso Pena, número 38, no 3º andar, Shopping Village, no centro, aqui em Lafayette. Telefone 31 3763 7844. Responsável técnico, Dr. Marcelo Matheus Costa de Faria, CRO 20145. Siga-nos no Instagram, @Previne Clínica Odontológica. Previne, curta o seu sorriso. Sofrendo de próstata inchada? Não consegue ter uma boa noite de sono? Acorda várias vezes à noite para ir ao banheiro. Jato urinário fraco, dores e ardor ao urinar? Pare de sofrer. Você precisa conhecer o Prost Mais. O Prost Mais é um produto à base de suplemento auxiliador da próstata. Prost Mais, a saúde do homem. Em Lafayette, você encontra na Droga Clara, Avenida Teresa Rezende, em frente ao terminal. Ligue Droga Clara, 3763-4100. Até agora? Ainda bem que
pra jogar fora, né, E pessoal? atenção para a notícia urgente. Você que tem FGTS, conta ativa ou inativa, já pode sacar imediatamente o seu dinheiro. É isso mesmo. O governo liberou seu FGTS para saque antecipado. Então não perca tempo. Receba seu FGTS em até 30 minutos na sua conta. E você beneficiário do INSS, não se esqueça, o governo liberou geral, a margem de todo mundo. Agora todo mundo tem direito, incluindo você que é BPC Loas, você com margem negativada ou zerada. Nos procure. O governo aumentou a margem de todos os aposentados e pensionistas do INSS. Loja Help, Rua Melo Viana, 312, no centro de Lafayette. Telefone 3721-4402. Loja Help antecipa para você. Ligue ou nos visite. Loja Help, Rua Melo Viana, 312, no centro de Lafayette. Telefone 3721-4402. Loja Help antecipa para você. Ligue ou nos visite. Loja Help, 3721-4402. Melo Viana, 312, no centro de Lafayette. Atenção para a grande novidade na Droga Clara. Você que há muito tempo vem sofrendo com problemas estomacais, como úlceras, gastrites, queimação e refluxo, você tem que usar o Nogastri. Nogastri é formulado com produtos naturais, sem contraindicações, que irá te livrar de todas essas enfermidades. Dor de estômago, queimação, refluxo, úlcera nervosa, nunca mais. Chegou Nogastri. Você encontra na Droga Clara, em frente ao terminal de ônibus. Ligue e entregamos na sua casa. 373-4100. O Hotel Fazenda da Lagoa fica na estrada para Queluzito, com almoço aos sábados e domingos, meio-dia às 3 da tarde. Também tem pôneis, tem área de lazer, tem áreas abertas e, claro, né, sempre com cuidado com a pandemia. Você pode alugar chalés com hidromassagem ou sem, e as diárias começam na sexta-feira e vão até o domingo. A entrada é na sexta, às 15 horas, e a saída às 16 horas do domingo. Hotel Fazenda da Lagoa. Aquela comidinha VIP maravilhosa, uma lagoa enorme para você fazer a sua pesca esportiva, animais silvestres e muito mais. Além do bar ambiente, fica a 13 quilômetros do centro de Lafayette, com centro de convenções. Informações 98558-1030 e também as reservas no 99724-1030. Hotel Fazenda da Lagoa, pertinho de você. Ligue e participe do programa do Giovanni. 3763-2466. Ok, muito bem, estamos de volta. E o site de notícias Lafayette agora apresenta a seguinte manchete. Empresas apresentam estudo para a reestruturação do terminal rodoviário de Lafayette. Estiveram reunidos no solar do Barão do Suaçuí, conselheiro Lafayette, representantes das empresas Pioli Cancerini, Sociedade de Advogados, Albino Sociedade de Advogados, Vanessa Verdolim Consultoria e Advocacia e Lumac Engenharia e Consultoria Empresarial Limitada, que por meio de edital publicado em dezembro de 2021, obtiveram autorização para realizarem estudos visando a reestruturação do terminal rodoviário de Lafayette. O trabalho foi apresentado ao prefeito Mário Marcos, ao secretário de Administração Felipe Batista e para os membros da Comissão Especial para Análise de Requerimentos de Procedimento de Manifestações de Interesse e Manifestações de Interesse de Iniciativa Privada. Segundo a Prefeitura Municipal, os estudos realizados até então na manifestação de interesse da iniciativa privada são para serviços de reforma, reestruturação, administração, operação, manutenção, conservação e exploração econômica e comercial do terminal rodoviário João Camargos. Na ocasião, os representantes das empresas expuseram as diversas opções para a realização de concessão ou parceria público-privada, cada uma com seus estudos de viabilidade e também, projeções de prazos de execução e possíveis concessões, inclusive com a possibilidade de construção de outro terminal rodoviário, margeando uma das rodovias que cortam a cidade. Eita! Pois é, vão tirar do centro, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. A gente espera também que não se faça somente a reforma, né? Que haja também segurança, que haja qualidade também, tanto para quem trabalha como para quem embarca e desembarca, e que o nosso terminal rodoviário realmente possa ser uma porta de entrada da nossa cidade e um cartão de visita, né? É claro, um cartão postal, afinal de contas você chega num lugar, cidade com 100 e tantos mil habitantes, e vê um terminalzinho daquele é de doer a consciência de quem não fez ainda, né? Bem por aí. Muito bem, voltando aqui então com vocês, hoje a gente vai falar um bocadinho também sobre a questão de energia, e isso está ligado diretamente à dona de casa, né, Nilson?
tanto água quanto energia elétrica, como energia fotovoltaica, porque o gerente da casa, na maioria das vezes, é a mulher. Com certeza. E a mulher, ela que acaba se responsabilizando, né? Pelos gastos, é aquela economia que tem que ser feita, no final do mês não faz grande diferença, o valor é alto, isto interfere diretamente no orçamento, porque um recurso que seria para comprar alimentação, ela tem que deixar de comprar algo para comer, para pagar contas de água e luz, que são de valores exorbitantes, desrespeitosos, e nós não observamos, de fato, nenhum deputado se preocupando com isso. Por mais que, às vezes, aparece um ou outro falando, né? Mas não passa daquilo ali, daquela fala, mas a luta, de fato, para que as coisas realmente melhorem em relação à energia elétrica e aos custos da água para o nosso povo, a gente não percebe uma preocupação real, um trabalho feito de forma verdadeira para que essas empresas parem, né, de explorar o nosso povo mineiro. E, volto a dizer, o que mais me deixa indignada é que o maior acionista da Copasa e da CEMIG é exatamente o governo. O Estado é o maior acionista, ele tem mais de 50% das ações e ele não se manifesta, não se posiciona e as coisas só estão piorando. E isso, para uma casa que tem duas, três pessoas, uma conta de energia de valor aí de 250, 300 reais. É um absurdo uma coisa dessa. Foi 170. É vergonhosa. Então, a gente precisa de estar, né, numa luta política para que o povo não sofra tanto da forma que está vivendo hoje, que a gente está observando. E a gente precisa que o povo também entenda, né, o eleitor entenda, na hora de votar, fazer as escolhas corretas. Porque votar por votar só vai manter os mesmos que estão lá e deixando o povo na mão da forma que a gente está observando acontecendo no nosso estado. Vocês acham que privatizar seria a solução ou municipalizar? Principalmente a questão da água, né? A energia, eles já estão falando em privatização da CEMIG aí tem tempos. Agora descobriram aquele rombo, né, lá de não sei quantos que foi, né? Inclusive está sob investigação, está sob CPI. E a gente vê aí, pelo fato do Estado ser o maior acionista, né, caberia, por exemplo, a Assembleia Legislativa de dar uma barrada nisso. Você como candidata, por exemplo, a deputada estadual, como que você vê esse abuso, né? Porque tudo que vem para a população vem verticalizado. Então, o povo em si não consegue mudar nada. Teria que ser a representação política. Com certeza, precisa dos representantes, né? Que a população, como Nilza disse, eleger, né? Futuramente, aí na próxima eleição, ficar de olho em quem realmente pensa em trabalhar e trazer benefício para o povo. Quanto à energia, a nossa energia é caríssima, né? A gente passou por muitos momentos aí, bandeira vermelha. É engraçado que estava transbordando os rios e tudo na bandeira vermelha. Ainda, né? Estava na bandeira vermelha. A gente paga, a economia ela começa circulando dentro de casa. A gente começou lá, não passa mais roupa porque a energia elétrica está cara. Você deixa de fazer as coisas porque a energia elétrica está cara. O banho tem que ser muito rápido porque a energia elétrica está cara. Eu conheço gente que parou de plantar horta por causa de água. A dona de casa, ela fica nessa ginástica constante, o Giovanni, para tentar economizar uns centavinhos e um pouquinho que você vai lá na CEMIG para resolver qualquer coisa que seja lá, você vê a quantidade de pessoas que vão lá para tentar negociar uma conta de energia elétrica porque foi cortada e a pessoa está sem energia. Né? Isso, e a pessoa está sem energia elétrica em casa, gente, há dias. Com criança, como é que faz, ô Giovanni? Mas o preço é abusivo, E realmente nós não temos, né, representantes que estejam lutando para dar uma amenizada no bolso da população, já que não tem emprego, não tem como pagar a conta de energia elétrica. Como é que consegue sobreviver com isso? Pois é, e vocês como futuras legisladoras, o que pensam em relação a isso? Porque tem que dar um freio nisso mesmo. Você vê, a Copasa botou aí pra gente 76% do valor da conta de água como pagamento de esgoto.
Né? Dá a impressão que você está ali lavando um copo, mas está lavando ele com a água do vaso. Mas a água tá quase a água do vaso, não tá não? Ué, é a mesma coisa, né? Tá a mesma coisa. Tá. Tá dando a impressão de que você está lavando as coisas com a água do vaso, que você está pagando esgoto onde que você não está utilizando, né? Até porque a gente sabe que o direcionamento é todo nos rios mesmo, infelizmente. Fizeram aí um punhado de PV na margem dos nossos rios, mas praticamente não se coleta, né? Nem 50% da estimativa aqui. Do esgoto, que era pretendida, né? de esgoto. Isso. E nós estamos aí pagando caro e pagando pato, né? Como poderia ser travado isso, por exemplo? Seria através de legislação, né? Com certeza, seria através de projetos para que a gente possa ver como melhorar isso para a população, reduzir os custos, porque para a população essa é a diferença, é o dinheiro que está lá, a economia desse dinheiro. Então precisamos realmente de projetos para beneficiar a população. Estando lá, claro, a gente tem que trabalhar, pesquisar e fazer o melhor que seja para conseguir levar isso para o povo, essa diferença financeira que vai dar no bolso do povo. E precisamos realmente analisar isso, Giovanni, com bastante critério, com bastante competência e chegar num final onde a pessoa pode ser beneficiada com esses valores reduzidos e com serviço de qualidade. Pois é. Porque dá para fazer serviço de qualidade com preços mais reduzidos, porque realmente é bastante abusivo. A gente vê que os rios estão cheios, que os reservatórios, né, estão cheios, e a gente continua pagando esse preço alto na energia elétrica e na água também, como você acabou de falar. O preço do esgoto aumentou absurdamente. A gente precisa ficar de olho. Infelizmente, a gente não fica de olho nessas coisas, Giovanni. A gente tem essa carência. A gente não olha, só olha a hora que vai pagar a conta de luz e a conta de água. Aí a gente chora, mas a gente não luta por essa redução. Fica todo mundo quietinho, a gente não vai lá para a porta da Copasa, a gente não vai para lugar nenhum, a gente está sempre quietinho, a gente chora quietinho, pagando o preço absurdo de tudo, tudo. Eu não sei o que aconteceu com o povo brasileiro para a gente estar nessa inércia que a gente está, sem estar cobrando dos poderes legislativos, principalmente, que haja um olhar voltado para a população. Nós tivemos 2 anos de pandemia aí, CEMIG e Copasa nem tchum. No final da pandemia que eles vieram com a bobagem de falar que estava dando redução disso, daquilo outro, mas aí já não adiantava mais, né? Porque quem perdeu o emprego, foi no meio do caminho. Perdeu no meio do caminho, ficou sem a energia elétrica, porque como eu disse, um pouquinho que você vai lá, você vê muita gente com problemas de energia cortada, a luz a mesma coisa, e assim, a redução foi muito pouca pelo preço que subiu, o valor que subiu, e a redução é pequenininha, ela não faz nem cosquinha no nosso bolso. Exatamente. Giovanni, quero falar sobre esse assunto, porque quando vocês falam, acabaram de dizer redução foi pouca, na verdade existe um jogo tão bárbaro que a sociedade em si não percebe. Aumenta violentamente e depois dá uma redução ridícula, tá? Miserável, onde a minoria, claro, que vai ser beneficiada e o restante paga o pato, né? Continua pagando valores altíssimos. 2 vezes a mesma coisa, 2, 3 vezes a mesma coisa. Exatamente. Agora isso seria mandato legislativo para poder reverter isso, né? E quando você fez a pergunta, né, e dizendo o que achava da privatização, veja bem, a Copasa, se ela for municipalizada com administradores municipais, ou seja, prefeitos responsáveis, ela tem tudo para proporcionar um serviço muito melhor à população da cidade. Mas isso tem que ser repensado, porque nem sempre nós temos administradores públicos responsáveis e preocupados com a nossa população, né? É um fator muito complexo. Quando você fala da privatização, a privatização é quando se abre espaço para várias empresas atuar no mesmo segmento. Porque se nós tivermos um monopólio, não vai mudar nada. Eu venho observando a nossa cidade. Tem pessoas que já me disseram, olha, Neuza, tem um mercado aí que está desenvolvendo, que está abrindo para tudo quanto é lado. Que bacana. Eu falei, não é que bacana. Isto é monopolização de um único dono, de uma única empresa para atuar dentro da cidade.
Com isso, tudo que vai se comprar vai estar no valor altíssimo. Então, é necessário que tenhamos a concorrência de forma absoluta. E, no caso, tanto da CEMIG quanto da Copasa, o que nós precisamos é de ter vários concorrentes, vários prestadores do mesmo serviço. Com isso, nós teremos o preço real, aquilo que realmente devemos pagar. Enquanto nós tivermos uma única empresa proporcionando o serviço, seja ela Copasa ou seja ela a CEMIG, nós vamos ter essa falta de respeito, essa barbárie no valor que nós temos que pagar, estamos pagando nos custos de algo que nós não estamos usando, tá? E por trás disso tudo também tem muita coisa que tem que ser investigada, sim. Por isso, eu sou a favor de abrir as CPIs para investigar essas empresas que são monopólios. E não sou contra a privatização, mas sou a favor de várias empresas atuarem no mesmo segmento para não monopolizar e continuar da mesma forma que está, ou então ainda pior. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Jacques, Juliano, Paula, tá aqui mandando um alô, né? E tá aí na captura de emprego, hein, gente? Quem souber de alguma coisa legal aí de um trabalho, menino bacana, menino muito, mas muito responsável. Menino não, rapaz, né? Mas é isso. Voltando ao que você falou, Neuza, Giovanni, eu acho que quando a coisa era municipalizada, os serviços municipais de água e esgoto funcionava melhor. Acredito. Além de tudo, a gente sabe que temos mais de 90 mil hidrômetros aqui dentro de Conselheiro Lafayette. Olha o que isso geraria de arrecadação para o município. Né? Exatamente. E outra coisa, né? Gosto muito do Alexandre, grande abraço, Alexandre, que é o gerente, né, o superintendente da Copasa aqui. Mas se a empresa ela tivesse um gestor municipal, até a reclamação seria mais fácil. Até para reclamar, né? Para fiscalizar. Porque o que acontece? A arrecadação é enorme. A devolução desse dinheiro para o município é irrisória, né? Os buracos que as empreiteiras fazem, fica aí para a gente poder pagar também, né? Porque é tudo pago com o imposto da gente. E a gente não vê efetividade no atendimento, no serviço, né? Em relação à CEMIG, eu tive aqui uma reclamação na semana passada que eu fiquei indignado, que a senhora foi lá para poder ver a questão de um corte indevido e ela foi destratada pela funcionária. Então, assim, além de não ter gestão, agora está faltando educação também, né? Ô Giovanni, tanto a CEMIG quanto a Copasa, elas têm uma pressa tão grande de cortar o serviço das pessoas. Sim. Além de cobrar um absurdo, eles são velozes no corte do serviço que a pessoa, por alguma razão, não conseguiu pagar. Tá? É doído. Né? Às vezes é necessário a pessoa ser dura. Não, pelo fato de que as minhas contas lá em casa são todas por débito automático. E a conta de CEMIG, o dia que caiu, não havia o saldo na conta do meu marido. O que aconteceu? A conta ficou sem pagar, porque depois, o dinheiro entrou no dia seguinte e o Bradesco, o banco não cobriu. Poucos dias depois, a CEMIG chegou para cortar. Nossa, mãe. Eu fui à frente do relógio e falei pro cara, eu quero ver se você é homem de cortar isso aqui. Nem ouse tocar aqui. E ele não cortou. Mulher brava. Então é necessário, às vezes, você ter atitude. Eu senti um ódio tão grande, porque a vida toda, tudo pago em dia, como eu te falei. É débito automático. Por uma confusão de entrada de dinheiro na conta, acontece isso, e o banco e a empresa imediatamente vai lá para cortar minha luz. Alô, boa tarde. Quem tá na linha? Alô? Tinha alguém na linha, Rô? Alô? Ih, caiu, né? Parece que caiu. Pois você está falando aí sobre essa pressa para cortar as coisas. A pessoa às vezes sofre o corte da energia, porque ela está sem o dinheiro para o pagamento, e depois na hora que vem a conta do mês seguinte, vem aquele absurdo de taxa de religação. Exatamente.
Tem uma máfia nesse trem, não é possível? Claro que tem. Porque não há entendimento que a luz já foi cortada pelo fato da pessoa estar sem dinheiro. Aí você ainda tem que pagar mais a despesa do corte, né? O que poderia, de determinada forma, ser até evitado, igual você mesmo disse aí, né? E a gente fica vendo aí, meu Deus do céu, porque eles não trazem pra gente nada de volta, não. Eles não te dão um retorno, né? Que nem eu estava dizendo que mais cedo. A pandemia durou 2 anos. Nós não tivemos uma atitude sequer a favor do povo, nem por uma nem pela outra. Nada, não teve nada de Agora redução, pessoas sofrendo. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Oi. Pois não, dona Imaculada? Maria Imaculada. Sim. Nós ainda não conseguimos seu livro, viu? Não, eu não vou pedir agora não. Eu vou pedir uma coisa assim, não mais importante que o livro. Porque o livro também é importante. Mas eu vou pedir uma coisa muito importante, que é um sonho para nós todos aqui na nossa casa, aqui em casa. Diga. Material, assim, o material de construção. Aqui, eu tenho o número da senhora aqui, depois eu vou passar o número para o Clube do Bem, para o Pablo Leonardo, ele vai entrar em contato com a senhora e vai ver o que a senhora precisa. Ok? Tá bom. Tá bom. Então tá jóia. Nada, muito obrigado pela participação. Boa tarde para a senhora. Neuza, com você. Boa tarde, você também. A gente estava falando aqui sobre a questão da privatização, da questão da energia, a questão do corte, nessa pressa para cortar, a demora para religar, e a questão da insensibilidade dessas autarquias em relação à pandemia, né? Foram 2 anos de sufoco, as pessoas perdendo emprego, perdendo serviço, e mesmo aqueles que tentaram fazer algum empreendimento não tiveram retorno, porque está todo mundo dentro de casa por causa de pandemia. Então, assim, quem precisou de trabalhar, tanto comercialmente como industrialmente, teve uma queda muito grande de ganho, né? Além daqueles que perderam o emprego. Todo esse impacto, quem absorveu foi as famílias, né? Exatamente, nós tivemos muitos problemas. Foram uma infinidade de problemas que nós tivemos com as famílias, como você acabou de dizer. Muitas pessoas passaram a trabalhar em casa, pessoas que alimentavam na empresa passou a alimentar em casa, então as despesas aumentaram. E o mercado aumentou. Exatamente. Absurdo. Os preços de Quem tudo. fiscaliza isso, hein? Os preços de tudo aumentaram assim absurdamente. Diz que o agro é pop, né? A energia, consequentemente, aumentou, a água também, combustível. Tudo aumentou o consumo. Se aumentou o consumo, aumenta os valores. E uma vez que o valor por cada quilowatt usado já está absurdamente alto, então ficou uma coisa assim, incompatível, né, com a condição financeira de cada família. Nós tivemos vários fatores que trouxe muitas complexidades, viu, Giovanni? Que é a questão das crianças estarem fora da escola. Isso prejudicou muito. O menino em casa come igual broca. Sim, a criança alimenta mais. Nós tivemos muitos problemas familiares, atritos entre muitos casais se separaram. Muitos casais, atrito entre os casais, separações. Porque o marido sempre trabalhando, de repente o tempo todo dentro de casa, né? E vira uma chatice, toda hora cobrança, ninguém merece. Essa pandemia, muita gente descobriu com quem casou, né? Exatamente. Não foi brincadeira. E outra coisa que eu digo para você, quando você fala do jovem, né? Que vários aí buscando trabalho, assim também eu recebo vários pedidos, né? Mas a gente faz dentro daquilo que a gente pode. Muitas vezes não é possível, mas os jovens, eles terão que estar muito mais preocupados com a política em si, em quem eles devem votar, muito mais que qualquer outra pessoa. Porque, como você disse, aquele jovem que não fez o título com 16, 17 anos, daqui 4 anos estará com 20 anos. E vai estar sofrendo ele as consequências disso. Ele estará atrás das empresas, atrás de um emprego, o que não vai ser fácil dele alcançar, porque existe uma política nas empresas de sempre pedir experiência, como se alguém já nasce sabendo fazer as coisas, né? As oportunidades são poucas. Nós temos um Estado que não investe nos nossos jovens.
Esses Acabaram com jovens as escolas profissionalizantes. acabaram com essas escolas profissionalizantes. Criaram os institutos federais, Isso, né? Mas só a nível superior, nível técnico, a gente não vê praticamente nada mais. Exatamente. E a escola, ela continua, né, com o mesmo modelo, onde você tira um segundo grau, onde você não é formado em nada, né? Você não está preparado para nada. De jeito nenhum. No tempo que eu estudava, ou você virava professor, virava técnico de contabilidade, tudo com validade de segundo grau. E agora não tem mais mesmo. E agora não tem mais isso. Então, assim, a gente precisa, sim, de ter um país administrado por quem realmente se preocupa com a educação, de ter um país com deputados federais e estaduais, governadores dos estados, que de fato se preocupa com a educação, porque o nosso país só vai ter transformações através do conhecimento, e o conhecimento ele só vem através da educação. E quando a gente fala no investimento da educação, a gente fala também do um modelo diferenciado de ensino e também do investimento ao profissional. Um profissional de outros países, como Estados Unidos, Alemanha, eles ganham muito, assim, 3, 4, 5, 10 vezes mais que um professor do Brasil. Em outros países, por ano, o país que paga menos, ele paga em torno de 28.500 durante o ano para o professor. O professor do Brasil, durante o ano, ele ganha em torno de R$12.200. Mesmo... Então, o Japão valoriza muito, né? Porque é a primeira das profissões, a que ensina todas as outras, é exatamente a do ser professor. Exatamente. Né? É claro que quando a gente fala da valorização do professor, vai dar a oportunidade a esse professor também de se preparar para dar a melhor aula, né? Ensinar. E os nossos alunos, eles terão de ser conscientizados dentro das suas casas, os pais, mostrando para eles a importância da escola, que a escola é para aprender e não para, né, ficar lá de bobeira, contando piada, né? E os professores também entender que se eles estão no cargo é para ensinar e ensinar de forma verdadeira, levando conhecimento aos nossos alunos e preparando eles para o futuro, para se tornar pessoas críticas, pessoas sabedoras, né, de escolher uma pessoa para representá-los. Quando a gente fala de um eleitor escolher bem, é porque esse político que o eleitor está votando, ele está dando a ele a procuração para ele representá-lo. Porque nós temos um país onde a população ela não pode se manifestar diretamente. Por isso que existe a eleição, que existe a votação, e quando se vota, você dá a procuração ao político eleito para representar a nossa nação, nosso estado e o nosso município. Então, o eleitor ele deve entender, precisa entender que a mudança na política vai partir dele, da responsabilidade de cada um eleitor, dele poder ter a capacidade de analisar. E os nossos jovens precisam fazer isso, até porque ele perdeu todo o seu direito de aposentar, mas ele não foi libertado da obrigatoriedade de contribuir com o Estado. Olha o que aconteceu com a nossa reforma da Previdência, viu, Giovanni? Todos nós vamos estar sempre contribuindo, onde quer que seja que nós estivermos trabalhando, mas nós não teremos o direito de aposentar. Então, os nossos jovens vão ficar omissos, chegar numa velhice sem condição de sobrevivência, sem condição física para trabalhar, sem recurso, sem aonde recorrer, porque não adianta seus pais, às vezes, pensar assim, não, eu tenho que continuar apoiando o presidente X ou Y, porque eu vou preparar a aposentadoria do meu filho, eu vou fazer várias casas. Você consegue imaginar se daqui 30, 40, 50, 60 anos vai ter alguém com condição de alugar uma casa para o seu filho sobreviver com aluguéis? Né? Então, tudo isso tem que ser repensado. Quando eu falo que a nossa nação dormiu e continua dormindo, porque quando 379 deputados federais tiveram a audácia de aprovar essa reforma da Previdência, são 379 deputados irresponsáveis
que não se preocupa com o povo. Isso foi no primeiro turno da votação. No segundo turno da votação, foram 328 deputados federais que tiveram a audácia, a cara de pau de aprovar essa loucura que prejudicou todo o nosso país, e o nosso povo se manteve sentado no seu sofazinho, assistindo tudo, achando bonito, fazendo arminha, né? Então agora é hora de vocês parar para raciocinar o que fizeram de errado, fazer escolhas, escolher de fato uma pessoa para votar, para representar o nosso país na presidência da República, que realmente seja competente, corajoso, capacitado e que vai investir na educação, que tem projetos para desenvolvimento do nosso país, que vai dar credibilidade ao nosso Brasil para que outros investidores possam vir para o nosso país, investir, gerar emprego, dar emprego para os nossos jovens que daqui 2, 3, 4 anos são maiores de idade e precisam de trabalho, aos nossos pais de família que estão desempregados por falta de emprego, né? Tudo isso tem que ser observado, porque ninguém vai investir num país que não tenha credibilidade. País sem segurança, pesada, né? Com uma carga tributária violentamente alta, onde a pessoa investe e na hora de ter o retorno não tem, porque tudo fica no pagamento, né, de funcionalismo e dos impostos absurdos que nós pagamos e que, na verdade, nós não temos e o retorno disso, né? Porque já que pagamos tantos impostos, por que não temos uma saúde absolutamente gratuita para todos os brasileiros? E eliminar esses convênios absurdamente caros, abusivos, né? Nós temos que acabar com isso. Pagamos impostos para ter a melhor educação e não temos. Pagamos impostos para termos a melhor segurança e não temos. Vimos agora esses dias acontecer uma barbárie com um rapaz de 38 anos que foi preso dentro de um porta-mala de uma viatura por 3 canalhas da política federal, que isso nunca pertenceu à corporação, isso não pode ser chamado de polícia, e matou o rapaz sufocado. É engraçado que o cara estava com o laudo médico no bolso, dizendo que ele tinha esquizofrenia, e ele estava passando por um momento, acho que meio de angústia, tirou o capacete, não sei o que, os caras pararam e já foram na truculência, né? Não, ele não, disseram que ele não estava de capacete, né? Para você ver como no nosso país a desigualdade social, ela é violenta, mas violenta. Nós temos aí um presidente da República que não adianta os seus defensores gritar e espernear, porque o que eu vou falar aqui é comprovado, tá? O presidente da República que fez desfiles de motos com o cabeção dele sem capacetes. Agora encontra um pobre coitado numa rua com problemas de saúde, sem capacete, federal, né? E aí precisaram de fazer o que fizeram com ele. Por que não fizeram isso com o presidente da República? Né? Então nós temos um país com uma justiça safada, descarada, que não tratam o nosso povo de forma igualitária. Essas coisas temos que mudar no nosso país. Não podemos deixar isso continuar acontecendo da forma que está. A polícia, ela tem que ser preparada para proteger a população e não para matar. Chegar e matar um jovem, para quem está armado, é a coisa mais covarde e fácil de fazer. Cadê o Estado que não dá suporte para esses jovens? Cadê o Estado que não faz nada para as comunidades mais humildes, onde esses jovens têm como emprego o tráfico? Por que não investe no país para se tornar um país com credibilidade, para atrair grandes empresas e despertar, né, vários empregos, né, de direcionar empregos para nosso povo brasileiro, para que esses jovens tenham seus empregos, não precisem de buscar emprego na boca de fumo, no tráfico do nosso país? Por qual razão você acha, Giovanni, que o tráfico nunca foi eliminado no nosso país? E se eu falar o que eu acho, é que eu saio daqui preso. Então, mas não porque seja
impossível disso acontecer. Não. Outro dia eu levantei a polêmica aqui em relação a isso. O Sebastião Gomes estava falando aí sobre a questão de droga, que não sei o quê, né? Sobre questão de gratidão de pai e mãe. E ele falou lá do jeito dele. Eu penso o seguinte, como você acabou mesmo de dizer, a questão da droga ela existe desde antes de Cleópatra. E não vai acabar com a gente. Então, o que deveria de ser feito? Se fosse legalizado, cobrado imposto, e esse imposto direcionado ao tratamento dos usuários, acabava o ciclo vicioso. Você acabava com a boca de fumo, você acabava com o aviãozinho, você acabava com aquele que vive do tráfico e se esconde na política ou na polícia. Entendeu? Então, eu acho que assim, o que está faltando? A mesa redonda, vamos sentar e vamos resolver? Vamos resolver. Isso tem que ir para um debate, Giovanni, muito forte nacional. E com pessoas corajosas. Porque quando você abre essa pauta aí, que eu acho interessantíssima, tá? E ela não, exatamente, ela não, se não quer acabar com ela de forma absoluta, então vamos achar um outro meio, né? Reverter isso em favor do Estado. Mas o Estado não vai fazer isso, porque você vê acontecendo alguma coisa com os poderosos do tráfico? O helicóptero do sujeito está lá. Exatamente, não aconteceu nada. E não aconteceu nada com eles. Mas acontece com um coitadinho lá da periferia, né, das comunidades, que são usuários, né, que leva daqui para ali. Então, se existisse essa conduta, né, essa decisão que você acabou de dizer, iria perder, porque ia perder a graça. A cachaça, a droga lícita, ela estraga mais. Ela era proibida e ela tornou-se lícita. Usa quem quer, quem tem condição, quem não tem amor próprio, né? A escolha é do usuário. A escolha é do usuário. Não adianta. Então, o Estado, ele só perde com isso tudo. E está dando espaço para quê? Para os nossos jovens morrerem. Porque quando a coisa a meninada, né? Exatamente. Por que o cigarro tem um imposto altíssimo? Olha a quantidade. Depois que começaram a fazer uma propaganda muito forte em relação a que o cigarro causa de problemas de saúde nas pessoas. Olha a quantidade de pessoas que não fumam, sendo que lá, inicialmente, quase toda a população fumava. E hoje não fumam. Eu acho que o que o governo não quer é fazer com que a nossa sociedade tenha mesmo o conhecimento, a condição de poder fazer escolhas. Aquilo que é proibido desperta mais vontade, e quando se proíbe, dá espaço para os poderosos se manterem, o Estado não levar vantagem e os pobres levar ferro. Porque os que são condenados são apenas os pequenos. E isso dá uma grande despesa para o Estado. Se você for no presídio aqui de Conselheiro Lafayette, você vai ver que a maioria das pessoas que estão lá tem menos de 40 anos. Não, e os jovens estão assim, transbordando lá dentro. Até menos de 35 anos. Tivesse uma política de crescimento do nosso país, de desenvolvimento, de investimento de fato, de credibilidade. Sem hipocrisia, né? Sem nenhuma hipocrisia e demagogia, fatalmente nós não teríamos uma cadeia entupida de jovens da forma que nós temos Custa aí. Altíssimo, né? pro Estado. Onde a cada ano vai dobrando, triplicando o número de pessoas presas. Será que prender resolve? Quando você prende uma pessoa que assassinou, que estuprou, que fez barbaridades, aí sim, ela tem que estar presa porque ela não pode viver em sociedade. É nociva à sociedade. Tá? Agora, se você percebe uma pessoa que está aí desempregada e resolveu fazer o transporte de uma droga, ele já logo vai preso. Por que ele faz isso? Porque ele não tem emprego. Ah, mas aí você ouve muita gente falar, não trabalha porque não quer. Não é vítima da sociedade. Ela é vítima do Estado. Vítima do Estado. Ela é vítima do Estado, não é da sociedade. A sociedade, ela infelizmente acaba se tornando vítima dessas pessoas. É onde a gente vê situações como Rio de Janeiro e outros grandes centros, onde tem ausência do Estado, o tráfico toma conta. Com certeza. Né? E as pessoas defendem aqueles que tomam conta.
Não seria o Estado ter essa obrigação? Então fica aí, fica a sugestão, Neuza. Eu espero que você seja eleita, sabe, para colocar isso aí, porque esse é um passo inicial para se colocar fim num problema que, assim, atravessa décadas e ninguém fala nada. Todo mundo fala com hipocrisia, todo mundo fala com marginalidade sobre as pessoas que estão envolvidas com isso, mas ninguém toma uma atitude. Se o Estado está aí para prender, por que o Estado não poderia estar aí para curar? Exatamente. Alô, tanto é que tarde. você... tem gente aí? Só um minutinho. Alô? Ô, Vanberto Morado do Sol. Oi, Vanberto. Boa tarde para você. Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Boa tarde para Deus aí, boa tarde para a colega aí. Boa tarde, Vanberto. Tudo bem, Deus? Tá dando até pena a gente fazer a ligação aí, porque você fez para nós tão bem essas palavras aí, que a gente fica bem emocionado do outro lado, com tanta pontuação correta e tudo. Então, uma questão ligadinha, porque eu estou sem medo de dizer, não. Eu fui na casa de consulta de alguns documentos, quando eu voltei, a policlínica agora está em reforma. Aí estão todas as pessoas para ser atendidas ali onde entra as ambulâncias. Tem nenhum conforto, não tem uma cadeira para eles sentarem, todo mundo tem que ter, a filha estava chegando lá na rua, assim, a filha era 9 horas da manhã. Então, falta de programação, rapaz. Vai reformar a policlínica, tem que programar algum lugar para poder colocar esse pessoal, colocar lá dentro daquele local ali na espécie, fazer a fichinha, depois ser atendido, né? Aquilo não é correto. E eu fiquei vigilante com a cidade, os papéis lá, os de lá, então, a minha está dessa maneira. Ô, Vanberto, Sim? deixa eu te falar uma coisa. Isso aí é falta de administração, falta de responsabilidade administrativa, falta de competência, falta de capacidade dos legisladores fazer o trabalho deles de investigação, de acompanhar tudo isso que está aí sendo feito. E vou te falar uma coisa. Ontem, o meu marido foi ao pronto-socorro, porque a gente faz uso dele, então eu conheço muito bem como é que é aquilo ali, tá? E ele chegou lá em torno de 11 horas, 11h30, por aí. Daí, ele perguntou para a recepcionista quantos médicos estava atendendo. Ela disse 6, tá de plantão, né? Só que saíram todos para almoçar. Não tinha ninguém atendendo. Foi atender o meu marido, já era mais de 2 horas. Tá? É uma coisinha fácil de resolver. Qual seria resolver? Se tem 6 médicos, colocava 3 para almoçar, 3 para almoçar. Exatamente, querido. Mas isso é falta de administração mesmo, é incompetência administrativa. E outra coisa também, quando você chega para fazer igual minha esposa lá, que ela pegou a dentro, né, graças a Deus, superou, né, para pegar o graças a Deus, né, nós tinha 5 médicos, 5 médicos. Só tinha 2 trabalhando, e um médico, que não nos contra ninguém, que é o doutor Cabreira, estava com um punhado de ficha na mão, entrou lá para dentro e desapareceu com a ficha de tudo, e não atendeu nenhuma pessoa chamada de doutor Cabreira. Assim que eu fiz essa ficha para dentro, eu fui atrás. Ô, Vanberto, mas o problema... Eu cheguei lá dentro, ele falou que já ia chamar as pessoas. Com mais de meia hora com as fichas na mão e as outras mulheres atendendo, e ele tinha atendendo ninguém com as fichas que é para ele na mão mesmo. Olha que situação. É por isso, Vanberto, que os vereadores têm que atuar, têm que fiscalizar, têm que olhar isso, procurar saber o que está acontecendo, porque uma administração pública, ela não gira em torno somente do prefeito, ela gira em torno de todo o corpo de trabalho do município. Então, dentro do pronto-socorro, para funcionar, tem que ter o comprometimento dos médicos, dos enfermeiros, da recepcionista, da pessoa que está na faxina, de todo o corpo de trabalho de dentro do pronto-socorro. Então, quando um falha, acaba tendo uma consequência nos demais, né? Em todo o trabalho dos demais. Então, isso aí tá tendo problema, que quem é o chefe lá no pronto-socorro? Quem está administrando o pronto-socorro? Quem está lá é cúmplice da turma que está lá também trabalhando? Sabe? Então, são coisas que a gente percebe que é falha na administração, porque o prefeito, uma vez que ele fica sabendo desse tipo de coisa, ele tem que procurar cobrar
de quem ele colocou lá para administrar. Cadê a secretaria, o secretário da saúde? Cadê ele? Ele está dormindo? Por que ele não foi lá tomar atitude em relação a esses médicos? Ou ele também é médico e cúmplice dos outros funcionários? Pior que não. E justamente, e O pior que não, né? E tão pequeno Não é médico. na recepção da corda com os pacientes para ser chamados, porque aqueles que chegaram depois, os outros médicos que estavam com a ficha, levou para fazer. Aqueles que chegaram primeiro, a ficha estava com o doutor Cabreira. Olha a transtorno também que está causando pelos próprios pacientes dentro da polícia na sala. Olha, Roberto, não quero te desanimar, tá? Mas enquanto os cargos principais de responsabilidades absoluta, que no caso são os secretários, enquanto esses cargos forem ocupados por pessoas que não têm o conhecimento real necessário e que for trocas de combinações políticas, o resultado não vai ser diferente disso, tá? Mas vamos lutando aí, que não pode ficar parar, porque com nós, no geral, tá ruim, sem nós já fica pior ainda, né? Porque nós estamos sempre lá juntos, lá, comunicando, pedindo, falando, e pouco está sendo resolvido, né? Mas eles vão ter uma cidade melhor, com uma administração mais positiva em cima dos fatos errados que estão acontecendo, para que isso não aconteça dia a dia, né? Porque se ele via com os fatos... Pois é, ô Roberto, o Conselho travou a pasta, né? Sim. E tem que travar mesmo, não tem prestação de contas, velho. Tem que travar porque te manda o plano municipal de saúde. Aí nós acompanhamos o passado da Câmara Técnica dos outros companheiros lá, o Marião, o Alberto, o Roberto. Então manda o plano municipal de saúde para nós. Nós fazemos a verificação. Ó, é errado isso. Já manda para eles por escrito o que está errado, não está combinando com a lei. É só eles matizarem, engolir e devolver para nós. Não, fica lá e depois volta a mesma coisa. Então agora chega. Agora, chegou o documento? Chegou. Está correto? Está perante a lei? Vamos aprovar? Vamos. Não, está alguma vítima aqui que não está correto? Devolve. Agora vocês procuram o que está errado aqui e faça correto. Na verdade, vocês estavam fazendo o trabalho deles, né? Isso, porque o Salberto, com a experiência imensa que ele tem mesmo. O homem está nem dormindo de noite de tanta preocupação de documentos errados, e não vai e volta, a mesma coisa. Ele estava para a secretaria agora, mandou errado, não aprovou, nem por causa disso. Eles resolvem lá. Porque a gente já explica para eles o que está faltando, Giovanni. Explica o que está faltando. A questão toda não é essa não, sabe? Eu acho que é quase que uma hereditariedade, né? Por assim dizer. A administração pública colocada com cargos de confiança, igual a Neuza falou aí, sem dar o respaldo necessário ao profissional de carreira, eles vão agir igual gado mesmo, hein? Vão agir de acordo com o comandante. E a população que sofre. E a população que se dane. Eles vão agir simplesmente dentro da mesma forma que o gestor age, ou seja, não vão ouvir ninguém. E saindo da saúde também, indo para o idoso também, graças a Deus também, eles estão com um trabalho lá muito bem elaborado também, estão fazendo um trabalho lá que, graças a Deus, está muito sendo bem aproveitado, né? Então, a gente está com vários problemas aí que tem solução, tem. Precisa empenhar em cima desse problema e trazer solução. Não adianta você trabalhar em cima desse problema e ficar com medo do problema, não. Uma saída tem que ter. Não sei quando, não tem que ter. E nós estamos aí lutando para reconstruir a mente aí, a gente não tem recurso financeiro nenhum para isso, mas algum recurso nós temos, é alguém que te ajude um, que te ajude outro, que muita gente somos voluntários. Aí eu queria falar um abraço para vocês aí, uma boa tarde, viu? Obrigado pela sua participação, Roberto. E nós vamos continuando acompanhando aí essa questão, né, do travamento da pasta, porque o Conselho, né, na última reunião, decidiu que não aprova nada que não vier do jeito certo, não é isso mesmo? Sim, justamente. Está errado, volta com certo. Voltou, volta com certo outra vez. Agora o povo vai começar a sentir o reflexo disso, né? É a hora das pessoas tomarem uma atitude também e ir lá e cobrar dos gestores. Justamente. Cada qual fazendo uma parte, juntando tudo... Vira um todo. É isso aí. Obrigado você aí pela participação. Um grande abraço, hein? Um abraço. Pois é, Neuza. A saúde virou realmente o gargalo da cidade, né? Ou desculpa, né?
Infelizmente, nós não vamos ver muita mudança, até porque os administradores da nossa conselheira Lafayette têm a mesma linha de trabalho, né? Administrativo. Você pode ver que não muda nada. Muda os personagens nas cadeiras principais, mas a conduta é a mesma, né? Sempre mantendo pessoas incompetentes, né? E são exatamente aqueles que têm a facilidade de ser eleito, porque manipulam a população, manipulam o eleitor e acabam se mantendo aí. A gente não vê muita mudança. Mesmo quando nós tínhamos prefeitos que eram da área da saúde, que nós sempre estamos tendo pessoas da área da saúde na administração pública de Lafayette. Não sei se você já observou isso. Quando não está na cadeira executiva, está como vice. O único que não estava lá era o que não tinha médico foi o Zé Milton. Então, o Júlio era médico. Ivar, médico. O vice do Marco, médico. É médico. Né? E nós sempre tivemos também médicos na Câmara de Vereadores. Isso aí o tempo todo. E a saúde de Lafayette sempre sempre deixou a desejar, o povo sempre sofrendo muito, com problemas e mais problemas nos hospitais, né? E a gente, é aquilo que eu disse, quando você quer proteger outros, né? Você não vai tomar atitude. Então, quando os nossos vereadores, eles não têm a atitude de fiscalizar, de olhar o que está acontecendo, ou não quer fazer isso, não quer se indispor, porque tem um comprometimento aí, a cidade não vai desenvolver. Quando eu falo do nosso país, que precisa de credibilidade para investimento, eu falo também da nossa cidade de Conselheiro Lafayette, que é uma cidade polo regional, ela também precisa de ter credibilidade para investimento e abrir as portas para que venham investidores de fora para a nossa cidade. Ok, Rosana, chama pra gente nossa turma, agora já são 15 horas e 41 minutos. Eita, passou depressa, hein? Tá doido, menino. Temperatura 28 graus em Conselheiro Lafayette nesse momento. Com você. Atenção para a grande novidade da Droga Clara. Você tem problemas de queda de cabelo, calvície, cabelos fracos e quebradiços? Chega disso, você tem que conhecer a poderosa loção do Vicentino. A loção do Vicentino age na circulação sanguínea do couro cabeludo, desobstruindo os poros, revitalizando a raiz do cabelo. Produto testado e aprovado cientificamente que funciona de verdade. Formulada por ervas medicinais, a loção do Vicentino atua no desenvolvimento, fortalecimento e o principal crescimento dos cabelos. Adquira já a loção do Vicentino e tenha cabelos fortes e sem queda. Você encontra na Droga Clara, em frente ao terminal de ônibus. Ligue e entregamos na sua casa. 3763-4100. 3763-4100. Acabou Gás, liga pro Guerreiros Gás e Água, entrega na sua casa com rapidez, segurança e, claro, com aquele preço muito especial. Guerreiros Gás e Água fica na rua Maria José de Souza, lá em Vila Resende. Então ia pra mim igual baiacu, aquele peixinho baiacu, sabe? Você olha pra ele e existe, faz assim. 7509. Guerreiros Gás e Água, sempre atendendo você com a melhor qualidade e rapidez. A CEDIS me oferece a você serviços de imagem, diagnóstico, medicina ocupacional, segurança do trabalho, higiene ocupacional, tratamentos ambientais e também serviço de ambulância, urgência, emergência, precisou de ir a qualquer lugar, não conseguiu ambulância, aí CEDIS, ligue lá, rapidinho eles atendem você. Também tem ultrassom e muito mais. Os telefones da CEDIS, que fica aí pertinho de você, no edifício Irmãos Oliveira, no centro da cidade, é 3763-3061, também 986523335 e 98602-6060. Atenção para a grande novidade da Droga Clara. Eu fui obrigado a falar com o jeito até bem grosso. Atualização de vacina auxiliando na fixação de cálcio no organismo. Importante para ativação de proteínas que atuam na coagulação sanguínea. É analgésico e anti-inflamatório. Previne rugas e cicatrizes na pele. Atua na regeneração da pele e fortalecimento dos cabelos e unhas. Skincare você encontra na Droga Clara, na Avenida Telestro Resende, em frente ao terminal de ônibus. Ligue Droga Clara 3763-4100.
Até o telefone, quando a pau dá em tudo. Quando estraga tudo. Você já conhece o melhor lugar para levar Até sua o tanquinho família de para estragou passar isso. momentos agradáveis e inesquecíveis? Não? Então vai a dica. Trevão Pesqueiro, uma vista paradisíaca, onde você pode passar o dia pescando, nadando ou experimentando a culinária excelente do local. Piscina de água pura e cristalina, lagoa para pesca esportiva, bar, restaurante em ambiente aberto e confortável. E claro, atendimento de primeira para você chamar os amigos da próxima vez. Trevão Pesqueiro, tudo de bom, funcionando todos os dias de 6h30 às 18 horas, com piscina liberada a partir de quinta-feira, aberta ao uso do público, pertinho do trevo para Queluzito. Vá conhecer, você vai voltar. Telefone 31 99507 5024. Trevão Pesqueiro. Eu começar a gripar, eu entro lá Já nesse é sucesso de vendas, agora ficou melhor. Chegou das melhores. Na verdade, eu acho que eu não tô gripada. Eu tô todo o Brasil com vazador em constipada, congestionada. na verdade, assim, eu tive um trem alérgico mesmo. Como canela de velho, sucupira, magnésio, cálcio, vitamina D e outros. O Não tem vazador febre, não cápsulas tem vem nada, trazendo dor de maior cabeça, nem nada, praticidade nem no crise seu de dia a espinho, dia, não tem com a nada mesma disso, só qualidade e confiabilidade ardência. de todos os Eu acho produtos que é da linha excesso de Vazador. O Vazador poeira. trata sua dor Você na origem. inalou, Use Vazador, que a dor vaza. Foi pra roça Esse você encontra na Droga Não, Clara. na verdade, Travessa do eu fui Resende, buscar, em mexer frente ao terminal de caixas, ônibus, papelão na de Farma mudança. Vinte, na Santa Eu Matilde trabalhei e em na cartório Farmativa um no dia centro. assim. E eu não pus máscara. Nossa, Tem um papel de 100 anos, 200 anos, você mexe, vai e solta na sua mão. eu mexi numa agendaiada velha que tava lá pra jogar fora. Ok, muito bem, estamos de volta. Agora já são 15 horas e 47 minutos. Hoje em entrevista, Jardim Graçá e Neuza Mapa, pré-candidatas, né, a estadual e federal. E você, queira participar conosco? Telefone é 3763-2466. Hoje, dia 31 de maio, é muito bom. Amanhã estaremos fazendo um aninho aqui nos microfones da 101.3. Como é que passa depressa, gente? Olha só, um ano já de programa aqui na Rádio Clube. Meus parabéns para Pois você, Giovanni, é. por manter, né, esse programa tão Vamos bacana. tentar manter, né? nem que seja por 1 hora, né? Que seja para a gente poder conseguir estar dando continuidade a esse trabalho jornalístico que a gente faz, que no final é um apanhado de todos, né? E mais algumas coisas que a gente também busca como informação. Exatamente. Né? E eu vejo o seguinte, sabe? A nossa cidade corre o risco muito sério de não conseguir eleger ninguém. Já falei isso com você, já falei com você, falei hoje com o Manuel e já falei com outros pré-candidatos. Continuo na opinião de que deveria de se sentar e colocar 2 lideranças para cada cargo e concatenar, como fazem em Barbacena. Barbacena todo mês tem visita do governador para poder inaugurar uma superintendência de um troço. Aqui quando ele passa escondido, vai lá no hospital, filma lá o hospital regional, né, entre aspas, que aquilo não é um hospital ainda, e some daqui. Ou seja, estamos sendo de determinada forma desvalorizados politicamente ou nós realmente estamos enfraquecidos politicamente, dentro do ponto de vista de vocês? Eu vejo um enfraquecimento político, né? Porque os políticos que nós temos hoje, a gente não vê eles com muita abertura com o governo do estado, sabe? Governo nenhum, né? Com governo nenhum. Inclusive, a construção desse hospital regional, ele não foi feito porque Lafayette merecia, porque foi por estratégia mesmo, de politicagem, né, de combinações para alguém levar vantagem nessa história toda, porque alguém pegou, alguém ficou, alguém levou a vantagem de 5.600.000 reais. 13 milhões? 13 milhões foi que sumiu dessa brincadeira. Não. Só desse aqui foi só quanto? Só desse tal, 13 milhões. Então o mudou. Levantamento feito, então no corrigido, último deu para levantamento 13. foi corrigido, foi para 13 milhões. Para 13 milhões. Então pensa bem, que loucura que é isso, né? Eu não sei nem contar em um tanto de dinheiro desse. Pois é. Eu não tenho nem ideia do volume de dinheiro desse que daria em nota de 100. E outra coisa também que eu digo, a nossa cidade, né, de Conselheiro Lafayette, ela tem muitas pessoas vaidosas, né, que elas muitas vezes não faz trabalho político, não conhece a cidade, não conhece os problemas, chegou de uma hora por outra
e se coloca porque o partido quer. Tem um partido aí que ele foi em todas as cidades aqui e foi filiando pessoas e colocando essas pessoas para ser candidatos a deputados estaduais. Então, isso assim, é só para tirar voto de quem tem força. Exatamente. Então é uma coisa assim de partido. E a pessoa aceita. A pessoa não faz uma reflexão. Eu tenho condição? Será que eu vou dar conta? O que é você disputar para um cargo de estadual? O que é você disputar para um cargo federal? O que eu fiz para eu ter um nome para estar disputando? Qual o conhecimento que eu tenho? Porque a gente vê muita vaidade das pessoas, sabe? Fala tanta abobrinha por aí, tanta bobagem e enganando as pessoas. Eu tô vendo aí... O partido me convidou para eu sair de deputado estadual. Eu virei pro pessoal e falei assim, gente, vocês estão tudo doidos. Vocês comeram cocô quente e saíram na chuva, porque eu tive menos de 400 votos para poder ser eleito vereador. Não teria respaldo. Não teria influência política para isso. Apesar de que eu sei do meu conhecimento, sei da minha capacidade, mas sei também que tudo tem que ser na hora certa, e não é momento. E a gente percebe, assim, a falta de conhecimento mesmo político. A pessoa não tem nenhuma formação na área, e às vezes nenhuma outra área, e vai fazer o quê? Lá na Assembleia Legislativa. Vai debater o quê? Ou será que vai pagar alguém para debater no lugar dele? Será que vai pagar alguém para poder fazer os levantamentos de projetos e apresentar para ele? Porque terá de ir lá para apresentar, porque a pessoa não sabe nem falar? Na verdade, que nós hoje mais que manda temos na política isso? são os advogados, né? Quem manda na política hoje são os procuradores, são municipais, estaduais e tal. Por quê? Porque o deputado vai lá e faz uma lei e não sei o que e tal, bacaninha. Qualquer chabu que der para a prefeitura, o advogado está entrando no meio. Não vai fazer isso porque vai dar isso, não vai fazer aquilo porque vai dar esse problema. Ou seja, eles passam em cima da lei, na maioria das vezes, por interesse próprio. Na maioria das vezes, por interesse próprio. Exatamente. E a gente tem uma Câmara que, assim, quando legisla em cima de coisa que já foi legislada. É assim, só modifica alguns itens, alguns tópicos para poder não caracterizar o mesmo objetivo, mas é reescrever leis. Qual é o projeto que a gente vê aí que tem de interesse realmente popular, né? E que faça diferença? Que faça diferença nada, né? Nas últimas 5 legislaturas eu não vi nada disso. Então, e para a nossa região aqui, a nossa cidade, a gente está vendo muitos oportunistas estarem aí entrando, né, numa pré-candidatura, que a gente sabe que se tiver a oportunidade de ser eleito e estar lá na Assembleia Legislativa, não terá nenhuma competência para nada mesmo, e vai depender de outras pessoas para atuar para essas pessoas, né? E quando eu falo de conhecimento, eu falo de formações acadêmicas. Sim. E eu falo daquilo que eu tenho. Aliás, entende? Eu acho que qualquer um que pleiteasse um cargo político devia ter pelo menos noções de direito. Também. Até porque, o Giovanni, no meu caso, né, que além de eu ter formações acadêmicas na área da educação, eu sou formada em administração pública e ciências políticas. Dessas duas formações acadêmicas, nós teremos, a gente tem a matéria de direito, né? E quando eu fui fazer a minha segunda formação na área política, eu não quis dispensar a matéria de direito. Eu falei, não, eu quero fazê-la novamente, porque é uma forma de você tomar mais conhecimento, entende? E o que eu fico indignada é a quantidade de candidatos, né, de pré-candidatos e candidatos logo em seguida, que se coloca numa mínima condição ou condição nenhuma de estar atuando na área política, porque não conhece nada. Acha só que porque tem amigos, porque é popular, sei lá, às vezes nem isso né? E que é o suficiente para ir para uma disputa política. Isso é triste de se ver, mas é o que atrapalha em nossa cidade. Eu espero que o eleitor de Conselheiro Lafayette, de nossa região, tenha consciência na hora de votar, que faça escolhas através de conhecimentos e não de favorzinho, ou porque pagou uma pinguinha, ou porque deu um sorriso. Ingrata, né? Exatamente. Porque vote a favor. O nosso povo tem que aprender a votar a favor deles.
e não a favor de políticos. Ou de grupos, né? Ou de grupos, porque quando ele vota a favor dele, ele vai votar para alguém que realmente vai representá-lo. Tem essa proposta, e não para quem está aí fazendo propagandas falsas, como eu estou vendo nas redes sociais, coisas horrorosas que chegam a me dar, assim, uma tristeza muito grande. Ok, meninas, já são 3:55 da tarde, vamos despedir do pessoal? Jardim? Vamos lá, né? Ai, ai. Gente, quero desejar para vocês uma ótima tarde, que vocês tenham muita paz, que pensem muito em todas as coisas que foram ditas e que foram ouvidas, e que vocês possam ter uma excelente noite, e muito obrigada por nos ouvir. Um abraço a todos. Neuza? Gente, eu quero dizer para vocês que Jadmira hoje está passando mal danado, tadinha, por isso ela quase não falou, tá? Quero mandar um abração para todos os ouvintes da nossa rádio, né, o Giovanni? Isso. E dizer para vocês tudo de bom. Fico muito feliz por vocês estarem nos ouvindo, nos tolerando aí por 2 horas, falando de bastante, né? Mas é importante esse contato, é importante essas falas, e são falas de conhecimento e de conscientização. Um abraço a todos vocês, um abraço, Giovanni, muito obrigado pela oportunidade que você tem nos dado. Ok, é isso aí, gente. E amanhã, né? Amanhã, dia 1º de junho,